Obrigado. Olha a coisa. Vai ser em português. Ok. Shotzi. Ancora ok. Boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos dar início à nossa programação de hoje, que vai ser uma palestra sobre filmes húngaros, por ocasião do Dia do Filme Húngaro, que é o dia 30 de abril. E temos dois palestrantes da Hungria, que falam português. Muitos de vocês acredito que conhecem eles. Temos conosco hoje o Dr. Bálint Urban, que é docente de português na Universidade ELTE Eötvös Loránd de Budapeste e ex-leitor de húngaro na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. E temos também a doutora Sarolta Kóbori, que foi ex-leitora da Universidade de São Paulo, USP, de húngaro, no curso de húngaro. Muitos de vocês aqui em São Paulo, certeza que conhecem, lembram com carinho dela. Então, vamos dar início, sem mais, sem querer roubar a palavra dos nossos palestrantes. Vou passá-la para o Bálint para dar início ao nosso evento. Por favor. Certo, Balázs. Antes de mais, eu gostaria de agradecer muito o convite generoso por parte do Consulado de São Paulo e pessoalmente também para ti. Bom, para mim é sempre um grande prazer estar aqui falar para vocês, quer em forma física ou quer em formato digital, como é a ocasião de hoje. Tá, e então, vamos lá. O dia 30 de abril, como o Balázs já informou a gente, é uma data muito importante para nós húngaros. E eu gostaria de enfatizar que não é uma data importante só para nós húngaros, mas eu espero que seja uma data importante para todo mundo, para todos os cinéfilos, né? Porque é a data da festa do cinema húngaro, do filme húngaro, que a gente celebra nesse dia 30 de abril. O que é que eu trago aqui para vocês? Como vocês podem ver, o título da nossa palestra, que nós vamos dar em conjunto com a professora Sarolta, é o seguinte: tendências temáticas e problemáticas do filme húngaro do novo milênio. E o que é que a gente propõe não é mais nada de que uma reflexão panorâmica, ou seja, uma certa apresentação panorâmica do filme húngaro do século XXI. Tá, mas antes de mais nada, eu gostaria de criar um panorama histórico entre o filme do século XXI e os inícios do próprio cinema húngaro, né? Porque, bom, todos sabemos que nestas últimas 2 décadas do novo milênio, o filme húngaro tem obtido, basicamente, um grande reconhecimento internacional. O filme húngaro tem cada vez uma presença mais forte nos festivais, ganhou vários prêmios, reconhecimento internacional, não só nos Oscars, mas também em vários outros festivais, como Cannes, San Sebastián, Berlim. Tudo bem, mas para entendermos que o cinema húngaro é um cinema de sucesso, e, na verdade, sempre era um cinema de sucesso, eu gostaria de remontar até os inícios da própria formação do cinema húngaro, né? Então, basicamente, o que podemos dizer que a Hungria, e sobretudo Budapeste, reagiu de uma forma muito rápida para o aparecimento do cinema. Os irmãos Lumière, que fazem as primeiras projeções em Paris, em 1896, né? E aí, em Budapeste, 2 meses depois da primeira projeção cinematográfica dos irmãos Lumière, já chega o cinema, tá? E aí, no próximo ano, em 1997 ou 98, se abrem as portas os primeiros cinemas. E nas primeiras décadas do século XX,
a Hungria consegue também desenvolver uma indústria cinematográfica extremamente produtiva. E aí a pergunta que neste ponto surge: por que a Hungria conseguiu reagir tão rapidamente, de uma forma tão produtiva e criativa para o cinema, para o aparecimento da sétima arte, né? A resposta é muito simples. A resposta tem a ver com Budapeste e com aquela onda de modernização, aquela onda de desenvolvimento em que a capital húngara e basicamente toda a Hungria entrou na segunda metade do século XIX, né? Então, Budapeste finissecular, Budapeste das últimas décadas do século XIX, era uma cidade que vivia de uma forma incondicional a sua própria modernidade e também o modernismo, né? Era uma cidade numa grande onda de modernização, o que tornou a própria cidade sensível para todas as manifestações dessa mesma modernidade sociocultural. E, bom, sabemos que o filme, assim chamada sétima arte, não é outra coisa de que uma forma, uma manifestação artística par excelência moderna, né? E aí, todo o sucesso, o estabelecimento do cinema húngaro, o rápido estabelecimento exemplarmente rápido do cinema, da indústria de produção em Budapeste, tem a ver com este ambiente cultural adequado para receber, para acolher e para criar filmes, né? E aí, quando falamos sobre a relação entre a Hungria e o filme, a sétima arte, não podemos abdicar de mencionar duas coisas importantíssimas, que também fortalecem essa narrativa histórica das relações íntimas entre a Hungria e o cinema. A primeira coisa tem a ver com a primeira teorização do cinema, que vem de um autor húngaro. Era o autor desta primeira teoria de cinema, o Homem Visível, que por seu turno, ainda hoje, se a gente lê ainda hoje, tem certas observações relevantes sobre o cinema, é de um autor húngaro, o Béla Balázs. E, bom, a gente também tem que mencionar a influência dos imigrantes húngaros para a emergência de Hollywood e do filme americano, né? E todos aqueles grandes produtores de Califórnia, como Paramount ou 20th Century Fox, muitos deles contaram com uma contribuição importantíssima de imigrantes húngaros, como, por exemplo, o Adolf Cukor, o Vilmos Fried, o Alexander Korda, ou o próprio Kertész, né? Tá. E aí, dando um grande pulo de um século inteiro para diante no tempo, o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é uma reflexão sobre o cinema húngaro contemporâneo, sobre as temáticas e os discursos principais que a gente pode observar nas últimas 2 décadas na produção cinematográfica dos cineastas e realizadores húngaros. Sem qualquer dúvida, quando a gente faz pesquisas sobre o filme húngaro mais recente da atualidade, temos que ter em conta 2 datas importantíssimas. Por primeiro, a data do milênio. A data do milênio funciona como um certo marco cronológico que assinala a emergência de uma nova geração de cineastas, como, por exemplo, o Szabolcs Hajdú, o Kornél Mundruczó, o Benedek Fligloff, György Pálffy, Ferenc Török, o László Nemes Jeles. Todos esses cineastas, todos esses realizadores estrearam no mundo do cinema depois da virada do milênio. Ou seja, o ano 2000 pode ser interpretado como um forte marco estético, ideológico e geracional. Mas,
Para entender essa transformação geracional, a gente tem que remontar, no meu ver, a gente tem que remontar até o momento da redemocratização, né? Que é uma outra data, um outro marco cronológico, histórico-político de uma importância inegável para entender as dinâmicas culturais da Hungria contemporânea e daí do cinema húngaro contemporâneo, né? Então, 1989 é o fim da ditadura socialista, é a dissolução da assim chamada cortina de ferro, cujo símbolo mais autêntico era, sem qualquer dúvida, o próprio Muro de Berlim. E aí a gente tem que reconhecer um detalhe muito importante quando falamos sobre Muro de Berlim, sobre essa Muro de Berlim, cortina de ferro, diferença entre o Bloco de Leste, a União Soviética e outra parte da Europa. Que essa fronteira, esse muro ou essa cortina, não só funcionava como uma barreira, uma fronteira política entre o Bloco de Leste e o Bloco capitalista ou do Bloco Ocidental, mas funcionava também como um certo filtro discursivo, um filtro que não deixava entrar incondicionalmente certas tendências, certas influências culturais, tá? E aí, em 1989, com a dissolução da cortina de ferro e com o fim da União Soviética, com o fim dessa separação do continente europeu, esse filtro e essa censura cultural deixa de existir. Ou seja, essa nova geração, que já cresceu ou já se formou profissionalmente numa Hungria e numa Europa democrática, essa nova geração conta com uma bagagem de referências culturais e de referências cinematográficas muito mais heterogênea e diferente, porque aberta, porque eles já têm acesso irrestrito para uma série de códigos exógenos que antes eram praticamente inacessíveis para a geração anterior que cresceu e que se formou durante os anos da ditadura socialista, né? 1989 é a data da redemocratização da Hungria e também a data quando começa uma certa reestruturação ou reforma do ensino superior, né? E, claramente, a formação de cineastas também não passou intacto dessa reforma ou grande reestruturação do ensino superior, reestruturaram e reorganizaram aquela instituição que é responsável até hoje pela formação da maioria dos cineastas, a Academia de Teatro e de Cinematografia. Abriram novos cursos, as universidades começaram a oferecer cursos de teoria de filmes, cursos de história de cinema. E também se criaram novas oportunidades de bolsas, né, bolsas de estudo. Ou seja, essa geração, além de ter uma bagagem cultural e referencial radicalmente diferente, porque muito mais aberta e muito mais democrática, conta com o ensino superior reorganizado e cursos de cinema reorganizados, reestruturados, e tem a possibilidade e tem acesso a programas de bolsas para estudar em universidades do continente europeu ou até nos Estados Unidos. Ou seja, tanto a bagagem cultural como a formação profissional dessa nova geração é diferente. E também é diferente o programa de apoios e o programa de recursos dos quais essa nova geração, ou com a ajuda do qual essa nova geração consegue criar os seus filmes e consegue trabalhar, né? Que depois da redemocratização se abriram novos concursos, o Estado ofereceu vários apoios e, além dos financiamentos, além dos programas de financiamento nacional, essa nova geração também conta com novos programas de financiamento de nível europeu, né? Ou seja, esses programas de financiamento que vêm da União Europeia muitas vezes contribuem para que os filmes sejam não só nacionais, mas transnacionais, ou seja, muitas coproduções regionais ou transregionais, né?
Bom, e aí, entrando já nos filmes, ou entrando já na análise das temáticas e dos traços mais importantes do cinema contemporâneo húngaro, eu estou tentando abordar a questão do cinema húngaro baseado numa abordagem transcultural, né? O meu ponto de partida é o seguinte: boa parte dos filmes contemporâneos produzidos nas últimas 2 décadas do século XXI, perdão, trazem reflexões sobre temáticas e problemáticas da região da Europa Central, né? Ou do leste europeu. Bom, e aqui a gente tem que reconhecer que Europa Central ou leste europeu não são meras designações geográficas ou geopolíticas, porque neste caso a Europa Central e o leste europeu se referem muito mais para uma zona cultural, que, por mais heterogênea que seja, tem a sua própria experiência histórica mais ou menos homogênea, né? E aí uma boa parte dos filmes traz uma reflexão aprofundada sobre a Europa Central, sobre o leste europeu, sobre a paisagem cultural, sobre a paisagem socioeconômica destas bandas ou destas partes da Europa, né? Ou seja, a gente vê um certo deslocamento também no espaço e um alargamento, uma grande abertura do espaço dos filmes. Estes filmes, como por exemplo Escutas Escher, Bibliothèque Pascal, Dolina ou Delta, o próprio enredo, a própria ação destes filmes se desenrola nessa região assim mais vasta ou mais geral da Europa Central ou do leste europeu, passando pela Hungria, pela Roménia, pela Ucrânia, pela Eslováquia, né? E tudo isso também traz para o discurso uma certa dialética entre o local e o universal. Porque todos esses filmes, apesar de serem, ou apesar de desenvolverem enredos fortemente enraizados no solo de uma Europa Central ou de um leste europeu, também falam, paralelamente a isso, sobre questões mais universais. Citando só um grande exemplo, O Filho de Shaul, o filme do Nemesheles Laszlo, que foi galardoado com o prêmio Oscar, cuja ação se desenrola nos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau. Além de ser um filme eminentemente da Europa Central, é um filme que ganha contornos universais porque fala da problemática e da questão do Holocausto como o evento mais terrível da história da humanidade, né? Ou a gente também pode citar vários outros exemplos. Opaföld é um filme húngaro em que a gente pode presenciar uma certa reelaboração do mito de Édipo, o mito edipal, ou seja, uma certa dialética entre o local, entre o próprio location of culture, citando aqui o Homi Bhabha, e o universal. Tá. E aí, mais uma característica que tem a ver com essa experiência da Europa Central e do leste europeu é a forte representação e a forte tematização da miséria, da pobreza e do atraso socioeconômico da região em questão. Filmes como Dallas Pashmanji ou Chocoser tematizam esse atraso socioeconômico, esse atraso cultural da região em questão. E aqui a influência do maior cinematógrafo, do maior cineasta húngaro das últimas décadas, do Béla Tarr, é muito mais do que visível, né? Porque o
o Béla Tarr, um grande cineasta húngaro de grande repercussão, de grande sucesso internacional. A maioria dos filmes dele fala sobre essas questões da miséria, pobreza, de uma modernidade fracassada que se manifesta em vidas e destinos fracassados, né? Bom, e aí, como se trata de uma zona cultural heterogênea e homogênea ao mesmo tempo, os filmes, linguisticamente, também performam, muitas vezes, essa heterogeneidade da própria região, né? Então, retomando outra vez o filme do Nemes László, O Filho de Shaul, no filme, o húngaro não é a única língua. A gente pode observar o uso de 7, 8 línguas diferentes, todas da mesma região. O romeno, o yiddish, o eslovaco, o polonês, né? Pronto. E aí, saindo um pouco dessa questão da Europa Central, do leste europeu e do próprio espaço cultural, que é tematizado na maioria dos filmes do novo milênio, eu acho que um dos outros traços também marcantes do cinema húngaro contemporâneo é a questão do diálogo com outras esferas artísticas, outros discursos artísticos. Bom, isso claro que não é uma novidade, mas no meu ver, no novo milênio se tornou mais intensivo, né? O Opium, um filme do János Szász, é baseado nos diários de um escritor húngaro modernista, o Géza Csát. Outros filmes, como, por exemplo, Taxidérmia, da autoria de György Pálffy, nasceram de uma colaboração entre o realizador e um escritor húngaro contemporâneo, Lajos Partinagy. E também um outro fenômeno interessante é que muitos filmes começam a trabalhar com profissionais que vêm de outras áreas, né? O protagonista do Filho de Shaul é um poeta. O protagonista do Corpo e Alma, da Ildikó Enyedi, é um profissional de literatura, que era o Géza Moszkvány, era o líder da maior casa editorial húngara, do Magvető, durante vários anos. E aí, o protagonista do filme Delta é um violinista. Ou seja, a gente vê aqui uma certa fertilização ou contaminação mútua, não só das áreas artísticas, mas também uma certa entrada de outros artistas que vêm fora do mundo cinematográfico para o cinema. Bom, e por último, o último ponto que eu acho importante é a questão do experimentalismo das linguagens cinematográficas. Vários filmes dessa nova geração nos enfrentam com um certo tipo de radicalidade no que diz respeito à linguagem cinematográfica ou à poética da imagem. Rengeteg, de Benedek Fliglauf, por exemplo, é um filme composto exclusivamente por planos muito próximos, que cria este efeito muito estranho. Rukle, da autoria de György Pálffy, por sua vez, é um filme que não tem diálogos. É um filme em que não se fala nenhuma palavra. E aqui eu vou aproveitar mencionar o Peter Lichter, um dos realizadores contemporâneos mais radicais e mais extremos, cuja obra se alimenta das forças da vanguarda. E aqui eu vou passar a palavra à professora Charlotte para ela continuar essa viagem no mundo do cinema húngaro contemporâneo e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado, Bálint. Excelente palestra. Um momento Sim. Um momento só, tá? Não, eu só estou falando que agradecemos muito por essa valiosa palestra com muitas informações, assim, muito assim, importantes sobre o filme húngaro e realmente coisas que
no cotidiano não saberíamos juntar tanta informação útil e valiosa sobre o tema. Então, muito obrigado. E agora passo a palavra para a professora Charlotte e vai também compartilhar a sua tela, né? Por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Eu gostaria de começar agradecendo o Balázs me convidar a fazer esta palestra, e é uma honra sempre falar sobre o cinema húngaro, e também uma honra de participar num evento onde o Bálint é palestrante, porque as palestras dele sempre são impressionantes. E eu estudo muito escutando ele. Parece que você se formou no cinema também, Bálint, não somente em literatura e língua portuguesa. Muito obrigada. Eu vou usar bastante o que você... Vou repetir várias coisas que você destacou. Combinamos que eu vou mostrar filmes um pouquinho com mais detalhes depois da sua palestra. Bom, então, ontem foi o dia do cinema húngaro, então vamos assim, pronto. Então, 120 anos atrás, que o primeiro filme húngaro foi exibido em Budapeste, no dia 30 de abril. Então, apesar de que o foco nosso é a cinema contemporânea, não tem como refletir um pouquinho sobre o passado, igual o Bálint fez. Temos uma revista, a HVG, que fez uma lista durante essas semanas sobre os 30 melhores filmes húngaros de todos os tempos. E achei muito curioso pedir a mais de 40 professores, críticos de cinema, para montar essa lista. E apesar de que entre os primeiros 10 filmes achamos somente um filme contemporâneo, né, que é o Fio de Saul, eu acho isso mostra muito bem que o cinema húngaro, exatamente como o Bálint falou, é um sucesso, continua, né? Então, quase toda década temos mínimo 1 ou 2 ou 3 obra-prima. E, infelizmente, faz pouco tempo, uns 2, 3 semanas atrás, que perdemos uma das maiores atrizes húngaras, a Mari Töröcsik, faleceu, e ela participou em mais de 170 filmes, então eu gostaria de dedicar essa palestra para ela, porque o melhor filme húngaro de todos os tempos é um filme que ela é a protagonista. Este filme é o Amor, Szerelem, do Károly Mak. E, como já mencionei, o 6º melhor filme húngaro é o Fio de Saul. Então, essa seria só realmente para mostrar que o sucesso e a qualidade do cinema húngaro é muito alto ao longo dos tempos. Bom, nada mais prova melhor este sucesso do que o fato que, quando vamos ao cinema no Brasil, acontece quase todos os anos que podemos assistir filmes húngaros. Então, eu quis muito mostrar essas fotos dos meus alunos queridos, a Marta, a Sandra, o Roberto. Assistimos juntos o filme do Béla Tarr, como a Bálint contou, é o maior cineasta hoje em dia, o filme O Cavalo de Turim. E aí também a Anita me enviou essa foto maravilhosa de um grupo grande, como o Guilherme, o Daniel, o Diego, o Flávio, a Lúcia, a Letícia, Maissa e Fátima, e eles assistiram juntos o filme Um Dia, que hoje eu escolhi de apresentar um pouco melhor. Bom, só rapidamente lembrar que estes filmes aqui também foi possível de assistir, o Fio de Saul, o Corpo e Alma e o Deus Branco também, mas eu decidi de escolher filmes talvez um pouco menos conhecidos, apesar de que passou no Brasil o Um Dia, por exemplo, que a Anita assistiu com os alunos, mas
além de poder assistir filmes húngaros no circuito do cinema brasileiro, também temos chance de assistir filmes nas mostras. 2013 e 2014 foram duas mostras, um do István Szabó, outro a Geração Praça Moscou, a curadora era a Orsolya Balog, e também em 2018, 4 anos depois, a Balázs, do consulado, organizou na Cinemateca em São Paulo uma mostra com vários filmes contemporâneos. Então, Balázs está passando mais 4 anos de novo, é hora de organizar mostra de novo, né, para não ficar sem essa experiência, porque eu sei que dá para baixar filmes na internet, mas creio que realmente a verdadeira experiência cinematográfica é sentar num cinema e assistir juntos, igual fizemos com os nossos queridos alunos da USP. Então, o primeiro filme que eu gostaria de destacar é o primeiro filme da diretora Zsófia Szilágyi. Ela se formou mais de 10 anos, mas decidiu fazer o primeiro filme dela só depois de 10 anos de se formar. Ela era aluna de Ildikó Enyedi, e esse primeiro filme dela fez muito sucesso em Cannes. Por favor, observar que na cartas, na na letra G, é um relógio, porque este filme mostra aquele pesadelo, eu vou falar, quando você não tem tempo para absolutamente nada. Tudo bem que a diretora escolheu mostrar este estado de sem tempo através de um dia de uma mamãe de 3 filhos. Então, ela tem aquele dia que todos nós podemos imaginar, mas eu gostaria de enfatizar que não somente uma mamãe tem uma vida tão corrida, jamais. Qualquer um de nós pode enfrentar aquele sentimento que simplesmente, aquele 24 horas não é suficiente para poder focar nas coisas importantes, porque as tarefas diárias parecem que são demais. Então, o Balint comentou a importância de ver nos filmes de Europa Central uma certa localidade, na importância do local. Então, sim, o filme passa em Budapeste e mostra os problemas da classe média, mas, ao mesmo tempo, ele é muito universal, porque essa rotina pesada, eu creio que não é a característica somente da Europa Central. Então, tem no filme uma outra drama do que é cotidiano, que temos um triângulo amoroso, porque o marido provavelmente está traindo a esposa, mas isso não é o foco principal do filme. O foco é que ela não tem tempo, porque sempre tem que correr, sempre tem 1000 tarefas de fazer. E a diretora decidiu mostrar isso com aqueles detalhes minúsculos de pegar a criança na escolinha e colocar a meia, colocar o sapato, e a criança não quer colocar e quer outro sapato. Então, é muito detalhe e muito real. Parece que fosse um documentário que mostra a realidade húngara. Bom, o outro filme continua com essa ideia de mostrar a realidade húngara, porém faz isso com um jeito completamente diferente, porque é um filme que chega a ser surreal, de tantas vezes mudar no tempo que acontece. O protagonista, que também o diretor do filme, o Gábor Reis, podem ver ele na cartas. Ele está sentado no vaso, se escondendo de assinar um contrato de ser diretor de filmes de propaganda, de comércio. E durante o filme ele tem uma eterna conversa com o próprio si, quando ele era criança, adolescente, jovem. Me fez lembrar o Ziraldo, tem um livro infantil, Eu e o Mar, do personagem que ele criou, o menino
menino maluquinho. Então, essa ideia, quando somos adultos e relembramos como que era a nossa infância e o que a gente imaginou, como que vai ser, mas um filme de comédia, é um filme surreal, que usa muita música maravilhosa, mas o objetivo declarado pelo próprio diretor, olyan filmet akartam készíteni, amelyből rá lehet ismerni a valóságra, amelyben Magyarországon élünk. Então, ele realmente quer mostrar, descobrir a realidade onde vivemos na Hungria, mas num estilo, num gênero completamente diferente do que foi feito pela diretora do Egy Nap. O terceiro filme que eu escolhi, seguindo essa linha da realidade húngara, não conta somente a realidade de um jovem húngaro, mas abre a fronteira, abre esse mundo e conta a realidade de um jovem alemão e um inglês, e também conta a história da vovó deles. Então, filme documentário que conta a história de 3 mulheres que têm mais de 80 anos, igual a minha avó, que vai ter 89 anos, e como acredito que temos muitos membros hoje entre nosso público dos descendentes húngaros do Brasil, esse filme ajuda muito nós a entender realmente a importância de conversar com os nossos velhinhos, conversar com nossos avós, dar tempo e ter essas conversas muito honestas. Então, o filme mostra muito o diálogo entre os jovens, tentando entender o que exatamente aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E é curioso que uma das vovós é a húngara, ela é sobrevivente do Holocausto, e depois ela virou comunista. A outra vovó, a alemã, ela era nazi durante a Segunda Guerra Mundial, ela concordou, ela apoiou o Hitler, e enquanto isso a terceira vovó, a inglesa, ela trabalhava no militar britânica, ela era uma espiã, uma heroína da Segunda Guerra Mundial. E o filme em si é muito alegre, realmente ajuda a viver depois de assistir, vendo tanta conversa honesta e vendo tanta alegria como eles vivem a vida deles, apesar dos pesares, apesar dos memórias e herança pesadíssima. Então, eu muito recomendo este documentário. E o último filme que eu gostaria de mostrar, como o Balin também comentou, que temos um forte estilo de experimentalismo. O filme experimental, só para explicar, são filmes que não contam uma história, são filmes que trabalham com a imagem, o corte, a música. E o Peter Lichter, ele é o professor de cinema, então, como o Balin destacou a importância da formação dos nossos novos diretores, o Peter, inclusive, publica muitos livros sobre a história de cinema, professor, chefe de departamento na Universidade de Pécs, e nos filmes dele é muito curioso, ele pega a própria fita, né, que não estamos falando sobre a filme digital, né, mas aquele filme, a fita antiga, ele destrói, ele rasga, ele pinta esmalte nele, e assim que cria essas imagens muito estranhas. Então, quem gosta de filme experimental, com certeza vale a pena entrar no link dele, né, o peterlichter.com, e tentar assistir. Tem curtas, tem longa-metragens também. Então, eu falei sobre 4 filmes e eu gostaria de mostrar para vocês pelo menos 1 ou 2 minutos destes filmes. Então, vou tentar, se a técnica me ajudar, conseguir trocar a tela para outra tela minha. Vamos ver se vai dar certo. E primeiro vamos ver um segundinho. Isso.
Então, primeiro, o trailer é com legenda em inglês do One Day, um dia, Ignat. Nem feküdtünk le egymással, nem történt semmi. Csak találkoztunk néhányszor, váltottunk pár hülye SMS-t. Bocsáss meg. Hogy lehetsz akkora fasz? Nem értem, hogy tettük meg ezt veled. És te még szereted? Szerintem menjél aludni. Bocsánat! Hoppá! Márkó! Jött egy levél a banktól, azt olvastad? Simon, ugye pakolsz és nem játszol. Elfelejtettem megcsinálni a házit. Bom, espero que este minutinho já deu a ideia como que é um filme que vale a pena assistir. Então vamos ver o trailer dos Poemas Ruins. Basszus, nem. Jó, elkezdtem valahol, aztán valami lesz. Régen minden jobb volt. Vagyis azt hiszem, hogy boldog voltam. Nagyon folyamatosan múlik el minden. Vigyázz magadra. Nem ez volt a terv. Nem, ez így túlzás. Mi hiányzik neked, Tamás? Folyamatosan szerelmes akartam lenni. Mi a művész? Nem ütötte be a fejét? Nem drogozol, ugye? Eleget alszol? Figyelj már, fiam! Merner Tamás! Be vagy baszva? Szőz vagy? Egyes! Ki vagy? Meg tudod azt mondani, mit kell érezni akkor, amikor az ember ráébred arra, hogy szerelmes? Fiam, neked erről nincs semmi véleményed, csak ülsz ott és nézel. Rendes szerkesztőség. Örömmel szolgálna a 2-3 költeményemet. Írd le. Jó. Bom, e o terceiro que vamos assistir mostra as 3 vovós e os 3 netos, o documentário. One breath. What is mysterious about my grandmother? She's probably involved in some horrific, like saying yes to some things that maybe harrow her. Just imagine if your great-granddad was a Nazi. So this is where you started your spy career. It's pretty cool. She had a love affair for Hitler. That's funny. Álltunk a lágerben, és te a hátam mögött álltál. Warum wir das noch nicht gesehen haben? Gondoltál-e már valaha öngyilkosságra? Do you know that your memory is sort of fading? De gyilkosságra igen? Igen. Das war so aufregend, wie die Fahne knattert. Die rote Fahne mit dem Hakenkreuz. And suddenly had a dreadful feeling. You're responsible for masses of people being killed. Oh dear.
or strawberry? Strawberry. Are you scared of dying? Yeah, not at all. I don't feel guilty for them. Don't know if it passes on another generation. It's like you get used to kidding as well. Szinte nagyon hülyék vagyunk? Hát nem olyan nagyon. I never thought I lived so long. Bom, eu não contei que este documentário foi feito por diretor que foi criado e se formou na Inglaterra, e por isso ele tem essa convivência com os amigos que ajudaram a fazer esse documentário juntos. Então é um filme húngaro e inglês também, uma coprodução. E agora que vamos ver parte de um filme experimental que tem máximo 4 minutos, mas eu vou mostrar aquele parte onde ele pega a primeira parte dos filmes americanos e que vai dar para perceber, e depois ele, como contei, rasga ou pinta a fita. Quando o Balint falou sobre essa ruptura em 1989, e quando entrou na Hungria, na verdade, uma quantidade de imagem que não foi visto antes ou não entrou antes. Depois o diretor do filme pôde brigar comigo, mas o que me faz sentir é como ele trabalha nessa quantidade de imagem que nós temos o tempo todo, temos que digerir vindo dos Estados Unidos. Mas é a interpretação, não é arte, é assim que eu senti assistindo. Bom, espero que deu a ideia como que funciona um filme experimental, e eu vou me despedindo, roubando o tempinho de vocês ainda, com um momento muito lindo do filme Rozvesek, Poemas Ruins, sobre amor
com muita música, e eu gostaria de agradecer a atenção de vocês com essa cena, que eu gostei muito, e espero que vocês também vão gostar. Hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy megmutassuk a pillanatot, amikor Mertner Tamás rájön arra, hogy valójában végtelenül szerelmes Csák Annába. Pontosan 45 másodperc múlva fog bekövetkezni, ha jól számoljuk a Korlát utca és a Körmöci utca között. Már csak 15 másodperc van hátra az égető, véget nem érő szerelem beismeréséig, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen a figyelmet. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Charolta, pela sua palestra também. Muito colorida, muito interessante. E só me resta dizer umas últimas frases que temos muita sorte, e eu tenho que enfatizar que temos muita sorte realmente que temos especialistas e conhecedores da arte cinematográfica húngara desse nível e que ainda por cima falam português para nos presentear com essas informações, essas palestras maravilhosas agora, e espero que no futuro também possamos contar com a participação de vocês no geral nas relações culturais entre o Brasil e a Hungria, nas quais vocês são uns representantes muito dignos, e muito obrigado por isso e por seu trabalho e por essa contribuição maravilhosa que vocês fizeram hoje, por ocasião do Dia do Cinema Húngaro. Foi ontem, mas fizemos o evento hoje, né? Então, muito obrigado. Köszönöm szépen mindkettőtöknek. Mi is köszönjük. Muito obrigada. Eu acho que nós aqui agradecemos o convite. Sim. Obrigado por aceitar, né? E, bom, eu também prometi no evento, né, que íamos deixar tempo para as perguntas do público, só que, pelo que vi, não tem possibilidade de fazerem isso. Alguém me deu a dica, Márcio, que se eu mudar a categoria do vídeo para não conteúdo para crianças, então se pode também comentar. Vamos ver se é verdade. Se não for, vamos ver. Por quê? Eu não vejo a opção de comentar, então eu gostaria de pedir que quem quiser fazer perguntas, as faça através do Facebook, no evento do Facebook, onde realmente colocamos esse evento. Por favor, aí na discussão, nos comentários, coloquem as suas perguntas. E aí eu vou ler e os nossos palestrantes vão responder. Desculpem, mas essa é a única maneira agora que eu consigo fazer isso.
temos 1 minuto de diferença entre a transmissão ao vivo e a nossa fala, então, por isso agora o silêncio de 1 minuto. Me disse a Juliana que abriu a caixa de comentários na transmissão ao vivo também. Que legal, então podem colocar as suas perguntas ali também. Deixa eu ver se consigo... Comentário na transmissão ao vivo também. Tá bom. Aqui me disseram que já se pode realmente comentar. Então deixa eu ver se estão chegando os comentários. Aqui no próprio YouTube. Já podem colocar no próprio YouTube, por favor, as perguntas, tá bom? Debaixo do vídeo. Vocês, Shotzi e Balint, vocês estão vendo alguma coisa? Os comentários no YouTube? Ou não estão com o YouTube aberto? Pera. Eu estou vendo que Juliana está aberta a caixa de comentários no YouTube. Sim. Porque estou vendo desde o... Eu não consigo... Não, sim, já apareceu. Tá. Sim, é importante que os próprios... Está aberta a caixa de comentários. Os próprios participantes, os espectadores, que, por favor, atualizem a página no YouTube. Porque atualizando a página, abrindo de novo, né, o YouTube, essa janela da nossa live... Aí vai aparecer já a caixa do... Tá. Sim, é importante que... Vamos ver. Balint, você tá vendo isso? Tô, sim. Porque eu ainda não. Mas não sei... Eu tô acompanhando aqui, tem perguntas. A Juliana tá perguntando. Responde, por favor. Pergunta da Juliana é a seguinte: gostaria de perguntar como os palestrantes veem o futuro do cinema húngaro após a pandemia. Acreditam que os filmes futuros serão influenciados que retrataram a pandemia? Uau! Boa pergunta. Eu acho que esse é um problema mais geral, que vai atingir não só a indústria cinematográfica da Hungria, mas vai ter um efeito que, se não está tendo um efeito agora já, porque já é basicamente passou um ano e meio desde o início da pandemia, que teve os seus efeitos evidentes na indústria cinematográfica. Muitas produções pararam, muitas produções tiveram de basicamente parar, e não sei, eu não tenho muitas informações se já estão trabalhando ou já recomeçaram as produções, mas sim, provavelmente vai ter muitos efeitos na indústria cinematográfica. E também vai ter efeitos nos próprios cinemas, porque aqui na Hungria, como eu acho que suponho no Brasil também, os cinemas fecharam as portas. Aqui
Bom, foi em outubro, finais de outubro, que já não, ou desde os finais de outubro já não é permitido ir aos cinemas, ou seja, não tem projeções, não tem cinemas, e certeza absoluta que os cinemas mais pequenos, os assim chamados cinemas de arte, eles estão sofrendo bastante com a falta de público, com a falta de recursos. Que bom, aqueles grandes cinemas, Cinema City e Multiplex, acho que tem ou vão ter mais possibilidades para se reestruturar. Mas esses cinemas mais pequenos, que por sua vez sempre estavam focados em filmes autorais, assim chamados filmes autorais, e não naquelas grandes produções de Hollywood, etc., eu acho que vão ter muitas dificuldades no futuro. Bom, falei. Sim. Eu concordo completamente. Sim, Eu só fico muito curiosa quando e como vai ser apresentado essa experiência pesada, o que significa, o que vivemos durante a quarentena e como as nossas cineastas talentosas vão tocar nesse assunto. Eu fico muito curiosa, mas vai acontecer, com certeza. E nós vamos depois mostrar estes filmes húngaros para vocês, se Deus quiser. Que eu não tenho a certeza se isso vai acontecer, porque a questão é a seguinte, que a pandemia entrou na nossa vida de uma forma tão profunda e tão radical que eu acho que agora os efeitos vão ser contrários, que os artistas, toda a gente já refletiu tanto sobre a pandemia que é uma questão exausta, que eu, por mim, eu já não quero ver coisas ou ler coisas relacionadas com a pandemia, porque a pandemia, basicamente, também não é só uma contaminação física, mas é também uma contaminação discursiva que entra na nossa cultura e que produz as suas próprias imagens, que produz os seus próprios textos. É uma produção discursiva constante, que agora parece que não tem fim. E eu acho, ou eu espero que não só o filme, mas a arte consiga reagir de uma forma revolucionária para essa produção constante de imagens, de textos e discursos e buscar inspiração em outras fontes. Bom, que é minha opinião mais pessoal. Então, justamente, essa que você vai aparecer em algum jeito. Eu fico curiosa como. Então, como você diz, vai ser um jeito muito diferente. Vai resgatar. Não, vai reaparecer. Eu acho que vai aparecer, não. Que toda a pandemia e toda a discursividade da pandemia vai causar uma não reflexão e uma não inscrição da pandemia no discurso artístico. Porque a gente está num momento total de saturação, total dessa temática da pandemia. Já não dá mais. Bom, se a gente quer enfatizar ainda mais e repetir as imagens, repetir os discursos, tudo bem, mas adiantar não adianta. Eu acho. Dependendo se estamos falando de curto prazo, longo prazo, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos. No mesmo tempo... Longo prazo, sim. Agora, em longo prazo, sim. Mas curto prazo, eu acho que agora já não dá. Mas também é curioso, né? Que quando não falamos sobre algo, né? Não falamos, não refletimos sobre algo, mas aquele está continuando entre nós e talvez no longo prazo que vai aparecer. Vamos ver como que vai ser, aí continuamos conversando sobre isso. Eu sou totalmente contra a representação artística da pandemia. Totalmente contra, desculpem. Não, está perdoado. Sim, e também recebemos perguntas assim mais práticas, e eu acho que também tem a ver com essa
esperança já e essa ânsia pela reabertura, que esperemos que se avizinhe cada vez mais ou esteja mais próxima, que quando... Bom, primeiramente, onde se podem assistir esses filmes online, se tem alguma plataforma, e se vamos organizar alguma mostra aqui no Brasil. Então, eu posso falar que em nome do consulado nós vamos fazer o nosso melhor para poder organizar novas mostras de cinema ou trazer filmes assim que a situação permitir. Então, isso está sempre entre as nossas prioridades culturais. Mas em relação à plataforma digital, alguém saberia dizer se esses filmes estão ou não disponíveis? Então, eu, por exemplo, assisti através do site do Filmio, só que a Anitta me contou que do Brasil não é possível acessar, então, Bolacha, se pode trabalhar nisso, dar um jeito nisso, porque você tem uma mensalidade de pagar muito pequeno, é simbólico, e todo filme húngaro, assim, é maravilhoso o site, Filmio. Obrigado. Na Netflix tem também vários filmes. Tem vários filmes que a Shotzi mencionou. Tem Um Dia, Ednop, tem no Netflix. A Aurora Borealis também tem no Netflix. O Sobre Corpo e Alma, da Ildiko Enyedi, também existe, ou está disponível pela Netflix. Mas será que é a Netflix da Hungria ou do Brasil também? Porque acho que é diferente às vezes, então... Sim, pode diferente. Ser que... Bom, então não sei. Então isso vale a pena ver. Ou quem estiver na Hungria, aí pode entrar na Netflix de lá e tentar assistir lá. Mas temos outra pergunta de Olivia Amaral. Muitos filmes comerciais de Hollywood estão sendo realizados na Hungria. Na visão de vocês, é uma tendência que vai permanecer? Porque aqui a gente tem condições, tem todas as condições técnicas numa pequena cidade que não fica muito longe de Budapeste, em Etek. A gente tem todo um complexo de estúdios para fazer filmes mesmo de Hollywood, de altas produções, para realizar essas produções muito complexas e internacionais. E eu acho que isso vai continuar assim, porque os custos de produzir um filme internacional aqui na Hungria são muito mais reduzidos do que em qualquer outro país, mas, ao mesmo tempo, existe essa mesma base técnica para a realização das produções. E aí... Bom, só para dar alguns exemplos, sim, vários seriados, The Witcher foi produzido aqui na Hungria, aquele cineasta americano que tem muito sucesso, o Villeneuve, ele fez aqui o Blade Runner. Bom, poderíamos dar vários outros exemplos de grandes produções internacionais, que acho que tem duas razões. É a razão da preparação técnica, também o profissionalismo dos húngaros que trabalham nesta área, e também os custos, que são muito mais reduzidos do que produzir o mesmo filme nos Estados Unidos. Obrigado. E estamos torcendo que isso continue, né? Porque é um ótimo jeito de praticar, de desenvolver a nossa indústria cinematográfica através dessas produções. Com certeza. Temos uma pergunta também da Laís. Vocês saberiam indicar algum livro ou enciclopédia sobre o cinema húngaro? Ela ficou muito interessada e gostaria de aprender mais. Em português? Bom, eu acho que ela está aprendendo húngaro também, mas eu acho que em inglês também deve ser útil, não sei. Mas, Laís, se puder comentar... Em português, eu te posso recomendar um livro em português. Um livro interessantíssimo da Lídia Mello. Lídia Mello é uma pesquisadora de cinema, atualmente residente em Portugal, e ela escreveu uma grande monografia sobre aquele realizador húngaro que a gente já mencionou aqui várias vezes, o Béla Tarr.
E, tanto quanto que eu saiba, é o único livro em português escrito sobre este realizador. E, provavelmente, também é o único livro escrito no continente americano sobre este mesmo, latino-americano, sobre um realizador húngaro. Por isso tem uma importância inegável e fundamental. Tá meio difícil achar o livro, mas se quiser, eu te posso pôr em contato com a autora, ela é muito simpática. Ou basta só procurar ela pelo Facebook, Lídia Mello. Uhum. Sim, acabou de responder a Laís dizendo que pode ser em português, ou inglês, ou até húngaro, que ela já entende. Então, Shotzi, tem alguma outra sugestão de livro? Eu quero escrever este livro. Então, vale. No futuro vai ter, então, outra obra. E acabamos de receber também, que eu, aliás, também assisti, e sei que na Netflix, aqui no Brasil, tem a Pieces of a Woman, esse filme, que também é de um diretor húngaro, né? Desculpe Então, que eu mostrei aqueles mostras do CCBB e no Caixa, e os dois têm um catálogo com artigos muito bons, e acho que esses catálogos dá para comprar, dá para achar na internet, e tem artigos muito bons sobre o István Szabó e sobre filmes contemporâneos. Depois no link eu coloco, se quiser. Sim. Vale, então acho que você ia responder, né, ao filme Pieces of a Woman, que tá... Não, eu sou... Não, mas bom, tudo bem, só para saberem os outros também, mas todo mundo deve ter lido. E, enfim, a Laís agradece a indicação, e pelo que vejo, aqui não tem mais perguntas. Então, não sei se vocês querem fazer mais algum comentário final que tenham lembrado, ou apenas encerrar. Valendo? Acaba. Tá bom. E Shotzi? Mais algum comentário, assim? Eu só gostaria de dizer que eu adoro o cinema brasileiro também. Assim, eu tenho que destacar que o cinema brasileiro é incrível, eu adoro, e eu só acho que é importante destacar que o filme Budapeste, baseado no livro do Chico Buarque, é o único filme húngaro-brasileiro coprodução, então acho que é hora de fazer mais um filme húngaro-brasileiro. Com certeza, também é uma boa... seria uma... Tem um outro, tem um documentário da Sandra Koguchi, Passaporte Húngaro. Então precisamos mais. Sim, e chegou mais uma pergunta do Fábio, mas gostaria de saber se há projetos de cinema húngaro sobre a imigração devido às guerras e devastações. Seria a imigração da Hungria, né? E imigração nos países onde os húngaros foram. Se existe vocês sabem de algum projeto cinematográfico que estude esse tema da imigração por causa da guerra? Bom, Balázs, você mesmo, né, que é praticamente o trabalho audiovisual, né, documentário, que você faz as entrevistas das... isso sim. Isso com sobreviventes do Holocausto. Sim, mas assim, cinema, arte cinematográfica também não sei se vai trabalhar essa questão, mas tem um filme que representa bem, assim, o século XX, que você saberia recomendar, que aliás estava na programação dos Dias de Cinema Húngaro em 2018, da Cinemateca, que é a Mamãe e Outras Figuranças da Família, que explica toda a história do século XX através de uma família, se bem que não fala muito sobre a questão de emigrar da Hungria, mas sim as razões estão muito presentes nesse filme. E Balint, você sabe de algum... Eu me lembrei de um filme que fala sobre imigração mais recente, dos anos 90, de húngaros para os Estados Unidos. Se me lembro bem, o título é Get No, ou seja, em inglês, mas é um filme húngaro, mas... Sim. Foi produzido no início dos anos 2000.
Sim, sim. Mas, na verdade, essa seria uma boa ideia para uma coprodução brasileiro-húngara, fazer um filme sobre esse tema de como os húngaros chegaram no Brasil por causa da Segunda Guerra, ou Primeira Guerra até, né, antes, ou a Revolução de 56. Acho que daria um belo filme também, né? Todas essas histórias familiares incríveis que os descendentes de húngaros conhecem bem. Na verdade, tem da Matthias Piller, fez entrevistas sobre esse assunto. Então, continuamos falando sobre filmes documentários, entrevistas, que seria praticamente o primeiro passo, né? Exatamente. Para resgatar essa memória. Muito importante. E o Consulado também tem a ideia de fazer assim mais projetos que nem as entrevistas com sobreviventes do Holocausto. Gostaríamos também de escutar as histórias de outros sobreviventes de outras épocas ou pessoas que passaram por outras dificuldades de outros tipos, por exemplo, os emigrantes de 56 por conta da Revolução e a opressão soviética. Mas acho que aqui o Rodolfo Politano está comentando sugestão de uma página onde se coloque os links dos filmes húngaros disponíveis no streaming. Ele recomendou Netflix Prime Now. Acho que ele só deu uma sugestão aqui para os outros, mas todo mundo pode ler. Então, e também, exatamente, a Zagon Cotti comentou que tem o documentário de Piller aqui, que você também comentou, Shotzi, então é isso mesmo. Mas pode ser a base de um drama, né, também. Com certeza. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, a participação dos nossos palestrantes, que foi excelente, e obrigado por ter se conectado no sábado à noite, desde a Hungria, onde as coisas já estão abrindo cada vez mais. Então, vocês, em vez de estarem bebendo um frute, estão aqui conosco. Então, muito obrigado. E bom final de semana para todos, e obrigado aos nossos espectadores também. Köszönjük szépen! Köszönjük! Tchau, tchau! Sziasztok! Sziasztok! Tchau, tchau, obrigado!